Vamos agora para a nossa aula de geografia, concluindo o conteúdo que nós vivenciamos a semana passada e a outra, né, gente? Essa já é a terceira aula sobre as zonas térmicas ou coordenadas geográficas. Na verdade, sobre as coordenadas geográficas. A semana passada, a tia Raquel passou um exercício no caderno e no livro de reforço que foi na classe. Só que não deu tempo nós concluirmos. Então, ficamos com as páginas 45 e 46, tá certo? Para fazermos hoje. Então, hoje, tia Raquel não vai passar atividade de GO para vocês. Só tem português e caligrafia, tá certo? Então, para a gente fazer uma breve revisão, quem lembra do que são as coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas é a união de linhas imaginárias que cortam o planeta na forma horizontal, que são os paralelos, certo? E na forma vertical, que são os meridianos, certo? Os 5 principais paralelos que cortam a Terra são linha de Equador, que divide a Terra em 2 hemisférios. O que é um hemisfério? É a metade de uma esfera. Então, a linha de Equador divide o globo terrestre em 2 metades, em 2 hemisférios. Hemisfério norte ou setentrional, hemisfério sul ou meridional, certo? Então, acima da linha de Equador, nós temos o Trópico de Câncer. Abaixo da linha de Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio. Acima do Trópico de Câncer, nós temos o Ciclo Polar Ártico. Abaixo do Trópico de Capricórnio, temos o Ciclo Polar Antártico. Certo, gente? Então, aqui também nos paralelos e meridianos também se mede o que? As zonas térmicas, certo? Ou seja, as coordenadas geográficas são a união de linhas paralelas e verticais que cortam o globo terrestre, né? O planeta Terra. As coordenadas geográficas têm como funções identificar qualquer ponto na superfície da Terra, indicar as zonas térmicas da Terra e os fusos horários, certo, gente? Para isso existem latitude e longitude, desculpa, quase que não sai, gente. A latitude e a longitude, ok? Então, aqui, entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio, nós temos a zona térmica, certo? Que é, tropical, zona tropical ou tórrida, tá certo, gente? Então, aqui entre os 2 trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos a zona tropical ou tórrida. É a área mais quente do planeta Terra. Essa região aqui é justamente onde fica localizado praticamente o Brasil, né? O Brasil fica localizado mais entre a linha de Equador e o Trópico de Capricórnio. Passa um pouquinho aqui só os estados do Acre e Roraima, certo? E aqui abaixo do Trópico de Capricórnio nós temos a região sul, formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso, é a região mais fria, porque ela já está abaixo do Trópico de Capricórnio. O nosso país é um país de clima tropical, clima muito quente, porque ele está localizado praticamente no centro da Terra, com exceção da região sul, que fica abaixo do Trópico de Capricórnio. Gente, entre o Trópico de Câncer e o Ciclo Polar Ártico, essa região aqui é chamada de zona temperada do norte, porque ela já é mais ventilada, já é mais fria, não é tão quente quanto no centro do globo. Entre o Trópico de Capricórnio e o Ciclo Polar Antártico, temos a zona temperada do sul. Então, aqui, zona temperada do norte e aqui, zona temperada do sul. Certo? Onde o clima já é mais ameno. Por isso que a região sul, a nossa região sul, o clima é frio. Nem parece que é Brasil, porque ela já está localizada na zona temperada do sul. Aqui, entre o Ciclo Polar Ártico e o Polo Norte, nós temos existe a zona glacial ártica, ou zona polar ártica. Entre o Ciclo Polar Antártico e o Polo Sul, tem a zona glacial do sul ou a zona polar do sul, que são as zonas térmicas da Terra.
certo? A maior área é a zona tropical ou tórrida, que é que fica entre os trópicos, certo? Depois temos as zonas temperadas do norte e sul, zona polar ártica, zona polar antártica. Vindo para os meridianos só se destaca um, que é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra também em dois hemisférios, em duas metades, certo? Hemisfério oriente, leste ou oriente, hemisfério oeste ou ocidente, tá certo? Então, as coordenadas geográficas, que são os paralelos e meridianos, têm como função identificar qualquer ponto na superfície terrestre, indicar as zonas térmicas, que acabou de mostrar a vocês, e também os fusos horários. Tá certo, gente? Então, vamos agora para a nossa atividade no livro de reforço, nas páginas 45 e 46, ok? Pronto? Abriram o livro de reforço. A página 44 nós fizemos na classe, não foi, gente? Como já era finalzinho da aula, tia deixou para a gente completar na próxima aula, que é hoje. Então, vamos para o quarto quesito, na página 45. Observe o mapa mundi abaixo. Então, aqui nós podemos visualizar bem direitinho, não é? Os paralelos e meridianos que cortam a Terra, tá certo? Agora, faça o que se pede. Letra A, marque o X no Brasil. Então, localizem o nosso país, não é? Ele está localizado aqui na parte da América do Sul e marque um X, ok? Agora responda. Em qual continente está localizado o Brasil? No continente americano, né? Porque da parte do sul. Então, localiza-se no continente americano. Depois, qual oceano banha o território brasileiro? Qual oceano banha o território brasileiro? Oceano Atlântico. Certo, gente? Letra C. C não, terceiro tópico. Como se chamam os outros continentes da Terra? Ásia, África, Oceania, Antártida e Europa. Certo? São 6 continentes, porque o América, embora ela se divida em 3 partes, América do Norte, América Central e do Sul, é um continente só. Né? Depois da América, nós temos o continente asiático, que é o maior. Temos depois o africano, certo? O asiático, esse cor de rosa. O roxo é o africano. Esse amarelo queimado lá entre a África e a Ásia é o continente europeu. Descendo aqui, esse amarelo puxando para laranja, vermelho queimado, é o continente Oceania. E o branco aqui, o continente da Antártida. Certo, gente? Então, ao todo, são 6 continentes. Então, Ásia, África, América, Europa, Oceania e Antártica. Certo? Ou Antártida. Querem que eu coloque no quadro? Ou não? Dá para ver, né, gente? Pronto. Então, repetindo. Como se chamam os outros continentes da Terra? Qual é o nome desse cor-de-rosa? Ásia, é o maior. Depois vem o segundo maior, que é a América. Terceiro, a África, que é esse roxinho. Lá em cima, entre a Ásia e a África, nós temos a Europa. Descendo, nessa região aqui, o continente insular, que é um continente, uma grande ilha, nós temos a Oceania e cá embaixo a Antártida. Ok? Agora, continuando no outro lado. Em quais continentes passa o Círculo Polar Ártico? Vamos observar. O Círculo Polar Ártico passa em quais continentes? Ártico na América, né, gente? Na Europa e na Ásia, certo? Na América, Europa e Ásia. Ok? Estão observando bem aqui, ó, no planisfério, ó. Aqui, o Círculo Polar Ártico. Então, ele corta o continente americano, o europeu e o asiático. Ok? Depois, em quais continentes
Passa o meridiano de Greenwich. Olha aqui, o meridiano de Greenwich, que está dividindo aqui a Terra em dois hemisférios, o leste, o oriente, oeste ou ocidente. Então, ele passa pelos continentes africano e europeu, ok? Europeu, africano e também Antártida, né, gente, aqui embaixo. Então, ele corta 3 continentes, a Antártida, a África e a Europa, ok? Botem aí o Czinho. Passemos agora para a página 46. Vamos agora para a página 46. Observe a imagem abaixo e responda as questões seguintes. Então, aqui nós observamos novamente um planisfério, né? E abaixo as perguntas. Que paralelos se encontram no hemisfério norte? Quais são os paralelos que se encontram no hemisfério norte? Paralelo de o Trópico de Câncer e o ciclo polar ártico, né, gente? Então, o Trópico de Câncer e o ciclo polar ártico. Olha aqui, é só vocês observarem. O Polo Norte não é dividido pela linha de Equador, que divide o globo terrestre em dois hemisférios norte e sul. Então, no hemisfério norte, passam o Trópico de Câncer, logo aqui, ó, e o ciclo polar ártico, certo? O Trópico de Câncer e o ciclo polar ártico, ok? Coloquem aí o Czinho. E no sul, no hemisfério sul, quais são? Hemisfério sul, ó. Trópico de Capricórnio e o ciclo polar antártico. Então, aqui no quadro fica melhor. No Polo Norte, passam os paralelos Trópico de Câncer e ciclo polar ártico. No Polo Sul, Trópico de Capricórnio e ciclo polar antártico. Ok? Botem o Czinho. Sexto quesito. Marque a alternativa correta. O meridiano de Greenwich é referência para os fusos horários ou as zonas horárias, fusos temporários ou as zonas temporárias, fusos polares ou as zonas polares. Qual dos três? O primeiro, fusos horários ou as zonas horárias, tá certo? Marquem o xizinho. Sétimo quesito. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. A finalidade das coordenadas geográficas é localizar elemento na superfície terrestre. Sim ou não? Sim. Marque, escreva V. Letra B. O sistema de coordenadas geográficas consiste na união das camadas da Terra. Não, menina, não. Consiste na união dos paralelos e dos meridianos, linhas como imaginárias que cortam o globo terrestre, ok? Então, a letra B é falsa. Letra C. A divisão do globo terrestre é também conhecida como coordenadas geográficas, ou seja, a divisão do globo terrestre é também conhecida como coordenadas geográficas. Sim, porque quem é que divide o globo? São os paralelos e meridianos. Então, o que são coordenadas geográficas? Não é a união dos paralelos e meridianos, que são as linhas imaginárias que cortam o globo terrestre? Então, está correta a letra C, certo? Então, escrevam V na letra C. Letra D. Os paralelos são linhas imaginárias verticais. Será que os paralelos são linhas imaginárias verticais? Não, verticais são os meridianos. Então, é falsa a letra D. E a letra E, os meridianos são linhas imaginárias verticais? Correto, tá certo? Então, os paralelos são linhas imaginárias horizontais. Os meridianos são linhas imaginárias verticais. A união dessas linhas compõe as coordenadas geográficas que têm como função identificar qualquer elemento na superfície terrestre, também as zonas térmicas e os fusos horários do globo terrestre. Tá certo, gente?
Pronto, então aqui nós terminamos nossa atividade do livro de reforço. Então, só para finalizar, o que são coordenadas geográficas, pessoal? É a união das linhas imaginárias que cortam o planeta Terra. Quais são essas linhas? Os paralelos, que são linhas que cortam o planeta na posição horizontal, e os meridianos na posição vertical, como nós estamos aqui vendo. Quais são os principais paralelos da Terra? Linha de Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Aqui nós podemos observar nos paralelos as zonas térmicas, né? Então, entre os trópicos, nós temos a zona tropical ou tórrida, a área mais quente do nosso planeta. Acima do trópico e acima da linha de Equador e abaixo, nós temos o ciclo polar, temos acima da linha de Equador, o Trópico de Câncer e o ciclo polar ártico. A região que fica entre esses dois paralelos chama-se zona temperada do norte. A região que fica localiza-se entre o Trópico de Capricórnio e o ciclo polar antártico chama-se zona temperada do sul. A região que fica entre o Polo Norte ou setentrional e o ciclo polar ártico, essa região aqui chama-se zona polar do norte ou zona glacial do norte. A região que fica entre o Polo Sul ou meridional e a linha o paralelo do ciclo polar antártico chama-se zona glacial do sul. Tá certo? Ou zona polar do sul, ok, gente? Aqui, os meridianos, o que se destaca é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, leste ou ocidente, leste ou oriente, oeste ou ocidente. Tá certo, gente? Então, aqui, tia Raquel termina a nossa aula de geografia e também as aulas do dia. Não tem atividade de casa para vocês hoje de geografia, porque na próxima semana nós já vamos entrar. Tia vai ver se entra na segunda unidade ou se já faz revisão para avaliação, tá certo? Então aqui tia termina. Beijo para vocês, até mais tarde no Meet, tá certo?